Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, os vereadores votam e discutem alguns documentos, como requerimentos, indicações e moções, e ainda tem o tradicional pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés dos documentos, os vereadores apreciam e discutem projetos de lei, emendas, leis complementares. Você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão no nosso Facebook, onde você também confere informações e notícias aqui do Legislativo Municipal, confere também toda a nossa programação e também a sessão ao vivo no nosso canal do YouTube, e a sessão, você acompanha também informações sobre ela em tempo real no nosso Twitter. Agora a gente vai para um intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta quinta-feira. A Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador Esdras de Andrade, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Juvenil Silvério, Lino Bispo, Roberto do Eleven, Dr. Elton, Flávia Carvalho, Esdras Andrade, Robertinho da Padaria, Renata Paiva, está presente também a vereadora Amélia Naomi. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto 69ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, solicita ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentações de emendas. Processo número 12081/2019. Projeto de lei número 367/2019, de autoria do vereador Esdras Andrade. Dispõe sobre a criação do programa de castração itinerante no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8/11/2019. Processo número 12096/2019. Projeto de lei número 368/2019. De autoria da vereadora Juliana Fraga, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de divulgação no site oficial e por meio de cartaz informativo do benefício contido no artigo 473, inciso 12, da Consolidação das Leis do Trabalho. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8/11/2019. Processo número 12263/2019, projeto de lei número 369/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Denomina a Rua 36, do loteamento Floresta, de Rua José Luiz Carlos. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8/11/2019.
Processo número 12294/2019, projeto de lei número 370/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a contratação de um socorrista nas unidades de ensino superior com mais de 1.000 alunos no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 8/11/2019. Processo número 12299/2019, projeto de lei número 371/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Denomina a Avenida A do loteamento Floresta de Avenida Engenheiro Otto Otmar Schildknecht. Comissão: Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emenda, 8/11/2019. Senhor presidente, são esses os processos de leitura do dia de hoje. Com a palavra, o líder de governo, José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, também que nos acompanha pela TV Câmara, e também saudar nossos servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão de 2 processos. Processo 8666 de 2019, PL 279 de 2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. E, ratificando, senhor presidente, não é de autoria da vereadora Renata Paiva, é um outro processo, processo 10422/2019, projeto de lei 313 de 2019. E o processo do vereador Dr. Elton, processo 9223, projeto de lei 282/2019. Também peço para incluir para votação 4 processos de autoria da vereadora Amélia Naomi, processo 12.758/2017, projeto de lei 370 de 2017. Processo 12.759/2017, PL 371 de 2017. Processo 9494/2019, projeto de lei 288 de 2019. E, por último, o processo 9495/2019, projeto de lei 289 de 2019. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Boa noite, senhor presidente, mesa dos trabalhos, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui na galeria, pela internet e TV Câmara. O que me traz a esse microfone, senhor presidente, é que inúmeras pessoas que são portadoras de necessidades especiais ou deficientes, que utilizam do transporte adaptado, estão recebendo notificações. Eu estou com a notificação aqui, uma delas é a 283/DA/TA de 2019, Prefeitura de São José dos Campos, Secretaria de Mobilidade Urbana, só que, assim, não tem assinatura. 21 de outubro de 2019 e não possui assinatura, limitando o número de viagens por cada deficiente a 8 viagens. Ou seja, ida e volta seriam, no máximo, 4 viagens mês. Então, estranhamente, Leandro, você que acompanha aqui, verifique do que se trata essas notificações, sem assinatura, inclusive, em nome da Prefeitura, e que tem aí despertado uma preocupação enorme, né, em todos os familiares e pessoas que utilizam do transporte adaptado para inúmeros serviços, né? Então, veja esse alerta aqui que a gente está passando, e gostaria que nos desse um retorno também, porque vários pais estão, inclusive, nos cobrando aí um posicionamento com relação a isso.
Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para registrar que está aqui uma comissão do Pinheirinho e familiares daqueles que serão homenageados. Então, queria registrar a presença do André Luiz Moreira Santos, levanta aí, André, Edson Alves Viana, Flávia Andrade, Inês Martins Araújo, Luan Bezerra Santos, Paula Grazielli, Sônia Helena de Carvalho, Dona Tereza e o Marrom, Valdir Martins de Souza. Faltou alguém? Quem? Minervino Moreira. Eu não li Minervino, porque como eu chamei a Dona Tereza de Minervino, então eu estou aqui. Será que eu errei? Pedi para colocar errado. São todos aqui os familiares, além de familiares, as companheiras e os companheiros que lutaram e resistiram, né? Como são as últimas ruas, né? Falei para o Marrom, vem aqui porque vai ficar nos anais dessa casa, dessa luta tão importante que foi a luta do Pinheirinho, a luta pela moradia. Então, nós vamos, na hora da votação do projeto, colocar todas as imagens de cada pessoa que está sendo homenageada, mas em nome de todos os moradores e de todas as ruas que estão denominadas. Parabéns a vocês, vocês são sempre bem-vindos, vieram muitas vezes aqui nessa casa, mas que seja também a continuidade da vinda de vocês aqui hoje, tá bom? Obrigada. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, só queria dar um comunicado para todos os funcionários dessa Câmara que o pagamento vai sair amanhã, por conta do feriado do dia 28, na segunda-feira. Então, a Prefeitura está antecipando o pagamento de todos para que possam ter um feriadinho e uma viagem. E também queria, isso daí foi um pedido que a gente fez através de um requerimento feito em agosto e que foi atendido. Com relação, Renato, queria até dar uma esclarecido o que está acontecendo com os transportes adaptados, que infelizmente, pela legislação anterior, estava tendo muitas viagens para poucos usuários. Então, está acabando o contrato. Tinha, por exemplo, uma pessoa que precisa desse transporte adaptado, especial, que no mês ela fez 104 viagens. Então, por conta desse descontrole de alguns, teve que remodelar tudo para ter uma distribuição mais justa para que todos possam usar, principalmente na área da saúde e educação. Educação já é um caso à parte, porque já é coberta com convênio, inclusive, do Estado com a Prefeitura, mas tinha muita gente que estava sendo prejudicada de não poder fazer seu tratamento de saúde por causa essa quantidade limitada que alguns estão usando. Então, a Prefeitura está readequando a distribuição, o número de viagens para cada usuário, para que todos possam ter o seu direito garantido, o seu tratamento de saúde garantido, que a exigência principal é o tratamento de saúde e depois as outras necessidades. Então, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, que a Prefeitura realmente teve que rever esse modelo, que estava indo muita viagem para poucos e muitos ficando sem viagem nenhuma. Gente que não tinha condições, por exemplo, do Capão Grosso, do bairro do Freitas, que não tinha nem transporte adaptado, ia ficar sem viagem, como estão ficando sem viagem para fazer o tratamento de saúde. Minimamente tem que se garantir o tratamento de saúde para as populações que moram mais longe e que têm menor condições de poder aquisitivo. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Eu entendo, vereadora Dulce Rita, que existe um teto, né, para que possa ser dividido, né, para todos aqueles que têm a necessidade de utilizar o transporte, mas nós não podemos também punir, né, alguns, ou a grande maioria, né, por o excesso que por algum motivo, um desses usuários estejam cometendo. Então, eu fico preocupada porque a notificação, ela diz que vai começar a vigorar a partir de 1º agora de novembro. Né? Eu acho que teria que ter aí
um prazo maior para poder ajustar isso, conversar com cada dos usuários, saber a real necessidade de cada um, deve ter uma grade de utilização, um cronograma para cada um, fazer uma avaliação antes de se tomar uma decisão, rompendo o benefício, que já são poucos para as pessoas que têm deficiência, e depois, para a pessoa retomar esse direito novamente, seria muito complicado. Então, talvez usar um pouco mais de bom senso, né, de diálogo, e ouvir primeiro cada um desses usuários, para depois tomar as decisões de corte. Com a palavra, a vereadora essa decisão Dulce já foi Rita. tomada, teria que ter sido tomada mesmo, para garantir o tratamento de saúde de alguns, que tinha gente aí que estava sem tratamento, sem poder fazer hemodiálise, sem poder fazer fisioterapia, sem poder ir para as consultas e para fazer seus exames, por falta dessa assistência. Então, agora, tudo que está sendo feito está sendo baseado em estudos, vai ter que enxugar para alguns para poder distribuir a maior para os outros que não estão sendo beneficiados. Eu acho que você poderia esperar um pouquinho, Renata, que nós queremos fazer uma coisa justa para todos, e não criando privilégio só para um em detrimento dos outros. Em discussão, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora Renata Paiva, ao processo 3857-2019. Não havendo nenhuma escrita para falar no processo, em votação, a tramitação do substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a tramitação da emenda número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 9226-2019. Não havendo escrito para falar. Em votação, a tramitação da emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo 9323-2019. Não está escrito para falar no processo. Em votação, a tramitação da emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 11305-2018. Escrito para falar no processo, o vereador Ciborgue. Muito obrigado, presidente Robertinho. Boa noite, vereadores, público presente, imprensa, população que nos assiste pelas mídias sociais e também pela TV Câmara. Eu vou ser breve, presidente. Primeiramente, estamos aqui para falar a respeito, nesse momento, do projeto de lei que estará para apreciação dos nobres vereadores dentro de instantes. É o projeto de lei 432/2018, aonde dispõe sobre a proibição de venda de animais domésticos em locais públicos, inclusive em veículos, em nossa cidade de São José dos Campos. Esse projeto é importante, a gente está debatendo já há mais de um ano, tem vários locais aí que a gente vê clandestinamente, abre aspas, vendendo animais. E vendendo aquele pet, o gatinho, o cachorro, até porco a gente já viu lá, aqueles mini porcos, sabe? Que a turma fica vendendo. Primeiro que isso aí é crime a venda de animais, é dado como maus tratos, entendeu? Quando você vende, né, a venda de animais de estimação nas vias de circulação ou em ambientes públicos,
fora de estabelecimentos comerciais é considerada prática de maus tratos, sujeitando-se ao infrator a sanções penais e administrativas nela prevista e atenta contra a higiene e saúde pública. Por que eu quero alertar os amigos e pares vereadores aqui para que possam votar favoravelmente a esse projeto? Quando você está comprando um animal de uma pessoa que você não sabe de quem é, você não sabe se o animal foi vacinado, se ele tomou vermífugo, se ele está com a vacinação toda em dia, se ele tem algum problema. Aí o que acontece? Você acaba adquirindo um animal e na hora que você leva para sua casa depois, você vê que o animal não está em condições de saúde, de higiene, de bons tratos. Isso nós temos que nos atentar. E a proibição que estão acontecendo o quê? Das pessoas a negociação, que isso é um câmbio paralelo que não pode acontecer. Não pode acontecer. A doação, nós somos favoráveis, nós somos a favor de que tenha as feiras onde possa adotar o seu animal, vacinado. Tem aí o programa da prefeitura, que é a adoção, que está indo muito bem, que você que quer adotar os seus animais pode procurar o CCZ. Agora, a venda não. A venda, você vai lá no PET, o PET pode vender o animal? Pode, ele vai te dar toda a documentação, a vacinação, isso a gente não está discutindo. Mas sim a vacinação que está acontecendo, a venda de animais em vários pontos, próximo a shoppings, dentro de carro tem gente vendendo, nas feiras da Braganha a gente acha vendendo animais, isso não pode, não pode. Então eu gostaria da aprovação de todos os vereadores nesse projeto de lei. Presidente, quero contar com o seu apoio, com o seu voto também. A gente já discutiu muito hoje à tarde sobre esse projeto, presidente Robertinho. Eu gostaria de contar com o seu voto, que é importante a respeito da proteção animal também. O vereador Valdir já se colocou à disposição, já falou que está junto com a gente também. Quero agradecer aqui a todos os vereadores. Meu muito obrigado e vamos votar em favor, porque essa lei é importante para a nossa cidade. Informo, com certeza, vereador, terá o meu apoio total nesse projeto. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda, de autoria do vereador Ciborgue. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4328/2019. Não há vereador inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 8439/2019. Escrito para falar no processo, o vereador Ciborgue. Volto a esse microfone, presidente, para primeiramente agradecer aos nobres vereadores que votaram favorável ao projeto nosso de proibição da venda de animais em locais públicos. Então, quero aqui agradecer. Mas agora vamos falar desse outro projeto nosso que está na pauta, que será o próximo projeto a ser votado, o projeto de lei 271/2019. Hoje eu estou sendo indagado por várias pessoas, por que colocar o nome americano, inglês, né, de pub, alguma coisa. Então, vamos explicar um pouco para as pessoas o que é isso, né? É o projeto nosso onde dispõe o processo de caracterização, aprovação e fomento e licenciamento dos brewpubs na nossa cidade de São José dos Campos. O que é brewpubs? É a fabricação caseira de cerveja. É muito importante para a nossa cidade de São José dos Campos esse projeto ser aprovado nessa noite, vereadores. É um projeto que vai
trazer geração de empregos em nossa cidade, trará mais renda para a nossa cidade, porque estaremos fabricando cerveja artesanal. Esse projeto nosso, ele permite que os bares e restaurantes possam fabricar a cerveja ali, no próprio estabelecimento, e vender a cerveja artesanal no próprio restaurante. Hoje, a fabricação é feita de uma maneira tímida. Com esse projeto nosso, e com a nova lei de zoneamento que foi votada e aprovada nessa Câmara, vários lugares em São José dos Campos poderão ter os brewpubs. Nós fomos procurados por cerca de 30 pessoas que já são cervejeiros em São José dos Campos. E muitos querem abrir esses bares e produzirem a cerveja no próprio bar e também vender a cerveja artesanal no próprio estabelecimento. A nossa cidade não pode, com essa legislação, vai permitir. Agora, por que eu peço também o apoio de vocês? Esse segmento é um segmento promissor, não só em São José dos Campos, mas no Brasil. O mercado vem crescendo rapidamente, amigos. Rapidamente. Hoje não tem cerveja só de 2 marcas. Tem as cervejas artesanais que todo mundo que gosta de cerveja gosta de experimentar e provar a cerveja artesanal. Então, como o cenário da economia brasileira nos últimos anos, apesar da crise econômica, o consumo de cerveja artesanal cresce, vereador Lino Bispo, cresce a cada dia de uma maneira gritante, impulsionando a economia nas cidades vizinhas. Jacareí já pode, Taubaté pode. Por que São José dos Campos não pode? Com essa nova lei, poderá. E isso vai trazer recurso para a nossa cidade, mais encargos, mais impostos. O que também temos que colocar? Vai impulsionar a economia, vai garantir a geração de empregos, os diretos e indiretos, bem como o turismo local, porque várias marcas poderão, sim, colocar a marca como nome Cerveja São José, Cerveja Bairro Tal, cerveja o nome que tiver que ser. E isso, as pessoas poderão comprar a cerveja e levar para sua casa. Isso é importante. Quanto à sustentabilidade, me indagaram hoje, a própria imprensa perguntou, vereador, você fazendo uma lei, vereador do PV fazendo uma lei para chegar e produzir fábrica de cerveja? Aí eu falo para a imprensa está enganada, leia o projeto, se intere do projeto, não é fábrica, é uma cervejaria artesanal, é uma cerveja artesanal que ela é fabricada em pequena escala, para ser produzida e comercializada no local. Não pode ser vendida essa cerveja em grande escala. O projeto está bem claro, está bem amplo. Quero aqui deixar o quê? Quanto à sustentabilidade, sabemos que a produção da cerveja artesanal tem baixo impacto ambiental. Isso é importantíssimo. Os proprietários de bares e restaurantes já existentes poderão passar a produzir a cerveja em seus estabelecimentos, que são os chamados brewpubs, cujo termo em inglês significa consumo de cerveja no mesmo local da produção. E a vantagem desse tipo de bar é que o consumidor pode ter oportunidade, como eu falei, de degustar, de provar a cerveja, sem ela ter sofrido desgaste, né, da logística, do balanço, do transporte, até as prateleiras. Então, eu gostaria do quê? De pedir o apoio dos vereadores. É importante, esse final de semana, amanhã, já começa o Festival de Cerveja Artesanal em São Francisco Xavier. O vereador José Dimas já nos convidou para que a gente possa ir para São Francisco Xavier lá. E lá já estarão alguns produtores que nos procuraram para que a gente possa fazer essa lei. Gostaria de pedir que esse projeto fosse aprovado, tivesse a votação dos vereadores, pois a gente já vem conversando a respeito desse projeto há mais de 3 meses. Meu muito obrigado, e isso vai ajudar muito a nossa cidade. Informo aos senhores vereadores que é assegurado cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas. Neste processo, se dispensa o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres. Nenhuma manifestação.
em condições de votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo, que foi retirado pelo autor. Votaremos o substitutivo número 2, que possui uma emenda de autoria do vereador Ciborgue. Em votação, a emenda número 1 ao substitutivo número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação. Aprovado por unanimidade. Em votação, o substitutivo número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 86-2019. 86-17-2019. Encaminhamento de votação, vereadora Dulce Rita. Foi. Ô Dulce, eu achei melhor você no outro, então, tá dando problema aí, ó. Senhor presidente, eu queria aqui falar com os meus nobres pares a respeito desse projeto de lei aqui, na qual estamos facultando para que o poder público possa estender a vacinação contra a influenza também às pessoas que trabalham nas farmácias e drogarias. São os atendentes, são os farmacêuticos, são todos os funcionários que têm contato direto com as pessoas que podem estar sendo portadora do vírus da influenza, pode estar passando esse vírus, recebendo, não só recebendo, como passando para outras pessoas também. E eu acho que é de suma importância esse projeto, porque é uma maneira de prevenir a propagação dessa doença. Porque as pessoas não estão nem diagnosticadas, infelizmente, primeiro que elas vão nas farmácias, com os primeiros sintomas, elas vão lá, pedem o comprimido para dor, para gripe, para dor de cabeça, e ela já pode estar infectada com o vírus da influenza ou qualquer outro dessa gama que vem no inverno, e pode estar não só recebendo, como também transmitindo para a população. Pode ser um órgão de transmissão, uma pessoa pode ser uma grande transmissora desse vírus. Essa vacinação já conseguimos nos outros projetos, que se estendesse para todos os professores e os funcionários das escolas. E agora nós estamos conseguindo também, graças ao voto de vocês, para que nós possamos estender isso também para os funcionários das farmácias. Isso daqui nós tivemos um contato com esses profissionais e eles que solicitaram para a gente que fizesse esse projeto de lei para que eles também fossem contemplados com essa vacina, que já tinham tentado outras vezes, mas infelizmente não foram atendidos. Então, eu queria falar para eles aqui, para todos os funcionários, que graças ao projeto de minha autoria e aos votos dos outros pares, que esse hoje projeto conta que vai ser aprovado, que vocês vão ser atendidos. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo, de autoria da vereadora Dulce Rita. Em votação, substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura do substitutivo. Substitutivo número 1, de autoria dos vereadores Renata Paiva e Juliana Fraga, ao processo número 3857/2019, projeto de lei número 137/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva.
dispõe sobre o atendimento de profissionais de assistência social e psicologia nas escolas da rede de ensino municipal de São José dos Campos e Altas Providências. Comissões: Justiça, Saúde e Educação. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8/11/2019. Somente, senhor presidente. Em discussão, o processo 8666-2019. Não há vereador inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12758-2019. Inscrito para falar no processo, vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todos. O Pinheirinho dos Palmares é uma grande luta do movimento social e nós estamos nomeando as últimas ruas. São as últimas, né, Marrom? Marrom, Wagner, essa Câmara votou várias ruas para o Pinheirinho. Como são as últimas, nós estamos aqui hoje prestando as homenagens a esses moradores que estão sendo... essas ruas que estão sendo denominadas são de moradores que tiveram uma luta intensa pela casa. Então, vamos iniciar aqui. Pode começar, por favor. Homenagem do Pinheirinho dos Palmares. Devagar, devagar. Vamos voltar àquela... São as fotos, aqui está a foto do seu Minervino, a foto do Lucas, tá as fotos de todos eles aqui. Pode passar. Esse é o Paulo Henrique, a mãe dele está aqui. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. O Paulo Henrique, ele foi o primeiro que nasceu lá no Pinheirinho dos Palmares, lá no Campo dos Alemães. Foi o primeiro bebê que nasceu, né? Ele tinha 7 anos, infelizmente, veio a falecer lá no Pinheirinho dos Palmares. A mãe dele está aqui. É uma criança que, segundo o Marrom, o apelido dele era Pinheirinho, nasceu lá, né, Marrom? E ele deixou 2 irmãos. A mãe é a Paula Graziella, né, ela está aqui presente. E nós estamos homenageando uma rua, a Rua 10, com o nome de Paulo Henrique Pereira Alves. Pode passar. Esse é o Ismael. O Ismael é um ativista de frente. Vou pegar aqui. A sua mãe é Luan. Deixou 2 irmãos, Samuel e Laurentina, é isso? Janaína. Ismael, desde o início, ele esteve lá com o Marrom, com a Rose, com a Juliana, era da comissão, e, infelizmente, o seu Ismael veio a falecer com traumatismo, não mais lá no Pinheirinho, porque foi desocupado, né? E Luan, ele foi lá no Vale do Sol, né? Teve um traumatismo e infelizmente veio a falecer, mas é linha de frente da comissão de frente, junto com o Marrom e todo o grupo lá, esteve lá presente nessa luta pela moradia. Pode passar. Seu Minervino. Está aqui os 2 filhos, Dona Tereza. A Dona Tereza, que sempre foi o braço direito junto com o seu Minervino. Ele, que era também uma grande liderança lá do Pinheirinho, do comando, né, da organização do Pinheirinho. Ele que plantou, pode passar a foto, acho que tem mais foto dele. Ele fez várias plantações,
né, orientou os moradores, né, então tinha várias verduras sem agrotóxico, plantada pela Dona Tereza e juntamente com seu Minervino, construiu várias casas, né, porque o pessoal saiu e foi morar lá, ele construía, ele que ligava a água e a luz, né, faltava água e luz, quem ia atrás, quem era desse comando, quem era responsável, seu Minervino. Então, ele articulou com a faculdade da Anhanguera o curso de capoeira, né? E várias outras atividades, passeatas, manifestações. Esse é o seu Minervino. Pode passar. Valente, está aí, ajudou na construção das moradias. Pode passar. Aqui, ao filho dele, Minervino, que estava aqui, ajudava o setor, cuidava da agricultura lá do Pinheirinho do Campo, que eu estou falando, né? Pode passar. A ele aí, nas atividades. Lindas recordações, acho que para todo mundo que está aqui, ou para quem está assistindo via o zap do nosso companheiro, está assistindo lá, pode passar. Aqui vou falar do Eduardo. O Eduardo, ele ajudou a construção das moradias do Pinheirinho. Aliás, chegou a trabalhar na empresa Realiza, né, que foi a empresa que ganhou a licitação. Deixou uma filha de 7 anos, consertava as máquinas, tal, e a mãe dele está aqui, a mãe dele, que é a Inês do Brechó, pode passar, tem as fotos, olha as fotos dele com a filha, pode passar. Esse foi o último aniversário da Inês, junto com a irmã da Inês, a foto dele. Então, Eduardo presente, pode passar. E essa nossa homenagem para o Lucas. O Lucas, que foi vítima de uma tragédia que todos aqui acompanharam, a luta da Sônia, desta mãe guerreira. Levanta aí, Sônia, levanta aqui, ela está com a camiseta. Ela, infelizmente, o filho dela faleceu, ele era um motoboy, trabalhador. Ele e os amigos pararam para salvar uma pessoa que foi acidentado lá na rotatória do Parque Industrial, e, infelizmente, passou uma pessoa e fez essa grande tragédia com a morte de 4 jovens. A Sônia, desde o início, está lutando, né? Eu emprestei um dia um carro de som, ela foi lá na rotatória, fez o movimento, a imprensa local acompanhou, e agora, acho que uns 2 ou 3 meses, foi punido o rapaz que, infelizmente, causou todo esse episódio, essa tragédia, né? Inclusive com matérias não só local, mas ela repercutiu nacionalmente. Nem pedi para não colocar, porque hoje é um dia também de alegria, mas eu queria dizer que a Sônia, nesse processo todo, para que a justiça não esquecesse do caso, ela teve muita força, muita energia, mas também, quando eu estive um dia na casa dela, junto lá com a Roberta, ela estava muito deprimida, né? Porque precisa de ter muita firmeza e muita tristeza. Está aí a foto desse filho maravilhoso e nossa homenagem para a rua do Lucas. Vamos para o próximo. Então, agora, nós vamos relembrar, todos eles têm uma história de luta, vamos lembrar um pouco as histórias do Pinheirinho. Então, pode passar as imagens, por favor. Em fevereiro de 2004, 200 famílias de sem-teto ocuparam o terreno abandonado da Selecta para construir suas casas nesse local.
As primeiras famílias chegaram em fevereiro de 2004. Elas vieram de uma outra ocupação no bairro vizinho, Dom Pedro I. Invadiram um conjunto habitacional da CDHU, mas foram expulsas. Esse foi o primeiro confronto com a polícia. Os sem-teto começaram então a montar os barracos de madeira no terreno onde hoje é o Pinheirinho. Assim que chegaram, os moradores demarcaram os lotes, construíram fossas para as casas e criaram várias ruas, para que o local fosse organizado como qualquer outro bairro da cidade. Eles iriam morar em barracos de lona e madeira até que casas de alvenaria fossem construídas. Essa é a política do PSDB, para o pobre que sabe, viu quem é pobre. O PSDB já fez isso em Goiânia, fez em Eldorado do Carajá e agora no Pinheirinho. Seu Ivo, né? Que faleceu. Nos dias seguintes, foram vistas cenas absurdas. Tratores derrubaram as casas com os pertences de muitos ainda lá dentro. Muitos saíram de casa apenas com a roupa do corpo. Um dos guardas acabou atirando contra um dos moradores, que foi levado às pressas para o hospital. A gente não estava confrontando, nós estávamos indo embora em busca de proteger a vida do nosso bebê de 10 meses. E ele, para me proteger e proteger o bebê, ele entrou na frente e foi baleado. As imagens da batalha entre os moradores e a polícia parecem cenas de um campo de guerra. Eu acho que está voltando. Vamos passar para o outro vídeo. Aí foi o acampamento, a desocupação, como foi triste, né? Alguns moradores aqui lembram da tristeza que foi, em vários lugares lá da região, pode passar. Mais de 8.000 pessoas ficaram um tempão, pode passar. Essa foi viralizou essa imagem, essa charge, que acho que são na Folha. Essa aqui foi uma plenária que foi feita pela luta da moradia. Algo precisava ser feito, as famílias passaram a lutar por soluções. Pode passar. Essa aqui foi em 2013, o início do projeto. Em 2014, foi assinado o contrato para a construção de 4.601 moradias pelo prefeito Carlinhos. Agora, só uma questão, né, Marrom? Você e uma comissão ficou o tempo todo procurando terreno, né, para achar um local. Acharam um terreno lá no Interlagos. Na hora que foi oficializar e fechar, o dono quis um valor maior e teve que suspender. E eu acho que teve muita dedicação do secretário de Habitação, né, que trabalhava na Caixa e que foi secretário do Carlinhos, e que conseguiram depois achar, e os moradores o tempo todo diziam: nós queremos casa, nós não queremos prédio, né? Então, foi com isso que a gente o início foi 2013. Pode passar. Essas são as casas no início de 2016. Foi com Carlinhos, devolução da dignidade a toda a população. Pode passar. Aqui foi já
Pinheirinho resiste, já no endereço novo. Achei uma foto nossa do ano passado. Está aqui várias companheiras, né? A Inês está aqui na foto. A gente fez a discussão sobre os direitos das mulheres, né? Dia de luta, 8 de março. Pode passar. Aqui, essa atividade foi, acho que, nesse mês, né, Marrom? Foi domingo. Atualmente, os moradores conquistaram creche, escola, mas ainda é preciso muita luta. E essa é uma atividade que teve no domingo, lá na escola do Pinheirinho. Pode passar, lindo o trabalho. Pode passar o vídeo. Acho que é só isso. Aí, as fotos. Aqui a equipe, volta lá, que é esse coletivo todo que trabalhou, é a juventude, né, trabalhando e resgatando a história do movimento negro. Né? Pode passar. Esse grafite foi feito, faz 15 dias, né, Marrom? 15 dias esse grafite maravilhoso. Veio vários grafiteiros do Brasil inteiro participar dessa atividade. Aliás, porque Pinheirinho é conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque essa luta, né, essa denúncia foi mundial, foi feita na ONU, e, por isso, tem todo esse apoio dos movimentos sociais, dos artistas que vieram participar dessa atividade. Ficou lindo o bairro. Pode passar. Aí, os grafiteiros do Brasil. Porque também para os grafiteiros é um orgulho estar no Pinheirinho fazendo essa arte. Né? Pode passar. Aqui são algumas ações sociais feitas o ano passado, que mobilizaram a sociedade, mobilizaram vários motoqueiros daqui de São José, que participam, fazem atividades culturais e sociais. Pode passar. Bom, aqui a luta, esse foi um almoço coletivo dos grafiteiros, né? Aí toda a comunidade participando, para servir o pessoal que veio de fora. Pode passar. Aqui é o campo de futebol, né? O pessoal lá jogando. Acho que eu peguei isso lá do Facebook, do Edson, viu, Edson? Acho que foi do seu Facebook. Aí, então, a escolinha de futebol tem 80 crianças. 4 já estão no Sertãozinho, né? Aquele time que treina ali no Satélite. Vereador, só para avisar. E 3 no CTA. Como eu não vou falar nos 4 projetos, estou terminando. Então, eu ia fazer um por um, mas resolvi fazer o pacote, para ficar a história inteira. Então, estou terminando. Pode passar o próximo. Essa aqui foi uma atividade, estava lá o deputado federal Alencar, está aí o Wagner Balieiro, uma reunião lá na casa do Marrom, toda a comunidade discutindo. Pode passar. Terminou aqui. Então, eu quero aqui entregar para o Marrom, para todos aqui, em nome de vários. O Edson está gravando, e toda vez que o Edson grava, né, Edson, passa a imagem do Edson, ele fez uma atividade aqui, gravou comigo, uma atividade que eu fiz, teve 2.000 acessos. Né? Então, o pessoal segue o Edson, segue o pessoal. A gente pôs aí na rede social para todos assistirem. É só uma pequena homenagem, mas todos do Pinheirinho, né? Vai estar nos grupos do Pinheirinho. E o projeto está aqui, vou dar uma cópia de cada rua aqui para cada um. E vai estar no site permanente aqui da Câmara. Então, quero aqui dizer que eu tenho o maior orgulho de recebê-los aqui e dizer para vocês que, com a luta, nós conseguimos vencer. E foi um prefeito o Carlinhos foi um prefeito que reconheceu, que ouviu a comunidade. Infelizmente, não teve um terreno aqui no centro, né? Mas teve um terreno, uma casa. E, aliás, eu até tinha pedido para o pessoal... Nas casas tem horta, nas casas são maravilhosas, né? Então, estão felizes, e eu quero aqui dizer para vocês, esta casa tem o maior orgulho de votar por unanimidade esses nomes desses lutadores pela moradia, pela dignidade que todos merecem. Parabéns para vocês.
Em votação, o processo 12758/2017. Esse processo possui uma emenda de autoria da vereadora Amélia Naomi. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, eu peço inversão de pauta para facilitar os trabalhos. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 94/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9495/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria cumprimentar de maneira especial a minha colega vereadora Amélia pela iniciativa dos projetos e, de maneira muito especial, todos os moradores, moradoras, familiares dos homenageados aqui do Residencial Pinheirinho dos Palmares. Nós tivemos, ao longo de 2, 3 anos, desde a implantação do loteamento do Pinheirinho dos Palmares, a implantação de várias denominações, eu acho que de vários vereadores aqui, de várias denominações das vias aqui do Pinheirinho. Eu tive a oportunidade de fazer algumas denominações, vereadora Juliana, outros vereadores aqui, eu acho que até Vossa Excelência, o presidente da Câmara, também teve denominações feitas lá no Pinheirinho dos Palmares. E, dentre todas essas denominações, uma coisa que ficou muito bacana foi que a denominação dessas ruas vão celebrar a própria história do Pinheirinho. Porque a grande maioria das ruas do Pinheirinho dos Palmares estão sendo denominadas por pessoas que participaram da história do Pinheirinho. Sejam na época da ocupação, sejam na época de discussão do processo de construção do novo loteamento. Então, são denominações que vão ficar para que a gente possa lembrar daqui a 1 ano, 2, 3, 10, 20, 100 anos, o bairro do Pinheirinho dos Palmares estará com a sua história eternizada com os nomes que tiveram todas aquelas vias. Então, eu fiquei muito feliz de poder participar, por sugestão do Marrom, da denominação de várias ruas ali do Pinheirinho, quando eu vi que a sugestão eram somente de pessoas que participaram da história, por uma luta de moradia em nossa cidade, por uma política habitacional e por fazer uma história que terminou com um final feliz. Nós tivemos todas essas etapas, esses históricos apresentados aqui pela vereadora Amélia, momentos difíceis nesse caminho, mas hoje a gente vê que o Pinheirinho dos Palmares é uma realidade graças à luta e compromisso dos moradores que não desistiram, não ficaram desanimados diante das dificuldades e que acreditaram que era possível ter uma moradia. Então, parabéns pela luta de vocês e parabéns a todos os vereadores que aprovaram esses projetos, que tiveram a iniciativa de denominar a Rua do Pinheirinho, com pessoas que construíram a história do Pinheirinho. Isso é o mais importante, para que essa luta nunca seja esquecida, que essa história seja sempre lembrada e mostrada, porque é só com a organização popular que a gente consegue vencer, e o exemplo disso é o Pinheirinho. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes. E a vocês, moradores de Pinheirinho, eu quero primeiro parabenizar a Amélia, né, por essa indicação dos nomes, mas eu quero parabenizar vocês também. Como professora da rede municipal e estadual, tenho conversado muito com as colegas da escola. E cada vez mais tenho escutado, Marrom, e aí eu me dirijo a você, mas em nome de todos os moradores, só elogios. Tá? Então, isso se dá realmente a toda a movimentação, mobilização, todo o trabalho que tem sido feito lá no Pinheirinho dos Palmares, por você e por outros moradores do bairro. Então, eu só posso parabenizar, que continuem essa luta, esse trabalho, para cada vez mais que tenha melhorias, né? Que leve cada vez mais melhorias para o bairro, e claro que você sabe muito bem que faz parte a mobilização dos moradores. Então, quero aqui ser porta-voz das professoras que, encontrando com elas, me falaram isso, que estão muito felizes pelo trabalho dos moradores, pela mobilização dos moradores, pelo trabalho que vocês têm feito em parceria com a escola. Então, além do nome na rua, né, eu acho que é o que faltava para ir CEP, correio e tudo mais, mas quero aqui deixar esse recado, que continuem aí esse trabalho bacana e essa mobilização lá com os moradores para levar cada vez mais melhoria para o bairro. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Vê se voltou. Não, então tem que ser lá mesmo. Posso? Estou pedindo autorização aqui para os familiares, por uma questão, os projetos só podem votar se ele tiver com todos os documentos, porque ele, na hora que ele vota, ele vai para o sistema. O Eduardo Martins, a certidão de óbito, já veio 3 vezes para o meu gabinete, porque eu já fui buscar na casa dela 3 vezes. Hoje, por uma questão pessoal, quem cuida, o advogado que cuida desse processo, que é o doutor Carlos, ele não está aqui. Então, não vou pedir o adiamento, tanto do Eduardo como do Lucas. Nós vamos votar na próxima quinta-feira, mas se sinta já aprovado de coração e de alma, tá? Eu, inclusive, estou até já registrando. Se vocês quiserem vir, pode vir, mas estão dispensados, porque será uma forma como os outros projetos que a gente já votou. Então, não tem nenhum problema, só precisa estar todos eles inseridos. Então, portanto, eu vou pedir o adiamento do Eduardo Martins Rocha. Por uma questão administrativa, estou pedindo o adiamento. Tudo bem? De acordo? Tá bem, então. Então, peço aí, senhor presidente, o adiamento para a próxima semana, votar os 2 projetos, do Eduardo e do Lucas. Tá? Obrigada. Em votação, a pedido da vereadora Amélia Naomi, adiamento do processo 12759/2019. 2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, vem aqui nesse microfone para a gente pedir 1 minuto de silêncio para a senhora Sueli Maria da Silva Lúcio, a irmã do meu amigo Marcelino. Ela faleceu
essa semana, deixou as filhas Eliette da Silva Lúcio e Hélida Silva Lúcio. Então, quero aqui desejar nossos sentimentos, dar todos os nossos sentimentos à família, que Deus conforte o coração de cada um deles aí. E, senhor presidente, também quero pedir um minuto de silêncio para a senhora Aparecida Ferreira Fernandes. Ela nasceu dia 24 de abril de 1930, faleceu agora dia 23 de outubro, aos 89 anos. Deixou 7 filhos. A mãe também do meu amigo Rafael Hopper. E também dar os nossos sentimentos a toda a família. E que Deus conforte o coração de todos aí. Agradeço, senhor presidente. Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido do vereador Marcão da Academia, pelo passamento da senhora Sueli Maria da Silva Lúcio e da senhora Aparecida Ferreira Fernandes. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.